Eu não consigo imaginar por que desta vez uma eleição vai encerrar a crise política, né? A gente já teve a eleição mais recente, ela já se deu num ambiente de, pelo menos de fermentação da crise política. A eleição, na verdade, ela acelerou e aprofundou a crise política. Eu converso agora com José Francisco de Lima Gonçalves, economista-chefe do Banco Fator. É consenso no mercado, todos estão extremamente otimistas com a economia. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. É difícil fugir um pouco desse consenso. De fato, você tem indicadores claramente favoráveis, principalmente o comportamento da inflação, forte queda, muito mais forte do que se podia imaginar, e a decorrente queda forte também da taxa de juros. Eu acho que isso é muito importante, isso tem um efeito de sensação de que as coisas melhoraram, né? Em relação à atividade e emprego, você tem indicadores melhores, mas aí cabe uma certa cautela, né? Porque, em alguma medida, essa recuperação não vai se sustentar se você não tiver um impulso dado por um ciclo de investimentos, seja industrial, seja em infraestrutura. Então, em relação a isso, ao ritmo e à sustentação do crescimento da atividade, eu sou bastante cauteloso. Mas o ambiente geral claramente deu uma melhorada. Mas vamos lembrar que no ano passado você teve um momento de melhora de humor também e depois esfriou. Mas o fato é que, mantidas as coisas como estão, o ambiente tende a ficar mais confortável mesmo. E sobre renda, consumo e produção? Vamos lá. O maior efeito que a queda rápida da inflação teve foi fazer um ganho dos salários reais. Isso está ligado com uma parte relevante da melhora do consumo no primeiro semestre do ano, claramente. Porque a inflação caindo, os salários estão sendo reajustados por inflações anteriores, mais altas, então você tem esse ganho. Isso ajuda a entender alguma recuperação do consumo. E um pouco de recuperação de emprego também. O importante aí é fazer, de novo, uma ressalva, que é a inflação caindo, ela não vai cair permanentemente. Ao contrário, dos 2,5 atuais, ela vai voltar para 3,5, alguma coisa nessa faixa, e caminhar para perto de 4%. Quer dizer, esse ganho que houve, ele acabou. Acabou e vai haver uma leve perda na massa de renda real. Então, esse impulso que nós tivemos ao longo desse começo de ano, desses primeiros 6, 7 meses, ele não é um impulso permanente, né? Então, você mudou de nível, mas não vai continuar mudando de nível. Eu acho que é isso que a gente precisa ter em conta, né? Ou seja, essa recuperação do consumo é fato, mas eu insisto, é uma mudança de nível. Daqui para frente o crescimento vai ser, na margem, como se fala, muito mais suave, que é o que já tem acontecido. Você acredita que esta reação da economia é sustentável? A gente pode crer que isso vai continuar? Ou existem fatores de risco que podem colocar isso tudo a perder? Fatores de risco existem, principalmente porque o que ajudaria a transformar esse crescimento leve num crescimento mais robusto e num crescimento mais de médio prazo, evitando o risco do chamado voo de galinha, né, que você cresce um pouco e não se sustenta, seria um conjunto de investimentos, né? Investimento é muito importante, é o que estimula a economia, na medida em que, para investir, você tem que contratar pessoas que não estão empregadas. Ou seja, porque você vai acrescentar capacidade na economia, ou você vai modernizar
a tua instalação industrial. Então, para isso você precisa gastar, para isso você vai contratar gente e vai contratar fornecedores. É isso que estimula o conjunto da economia. Tem gente que não está vendendo, que vai passar a vender, e tem gente que não está empregada, que vai passar a ter empregada. O problema da expectativa desses investimentos é que, pela própria recessão, a indústria tem uma ociosidade muito grande. E é difícil imaginar que, sistematicamente, as indústrias vão investir tendo capacidade ociosa. Quer dizer, então, a parte de investimento, que seria expansão de capacidade, na nossa avaliação é muito pequena. Voltando às indústrias e à ociosidade que você mesmo falou, você acredita que as instituições financeiras já estão prontas e dispostas a voltar a oferecer crédito ao setor? Ao setor industrial não é o que tem aparecido, né? Onde existe... Vamos lá, os bancos privados tradicionalmente emprestam pouco para a indústria. Quem emprestava para a indústria era o BNDES, diretamente ou fazendo repasses. Então, boa parte do que o setor privado emprestava, na verdade, era repasse do BNDES. Aonde existe alguma recuperação de crédito é junto às famílias, né? A contração estancou e você começa a ter, nesses meses recentes, algum crescimento na concessão de crédito. Mas é famílias. É família, mas não é crédito para comprar automóvel. Então, um indicador muito importante de saúde da economia, que é fazer funcionar o setor automobilístico, que é muito importante, ainda está um pouco emperrado. Crédito dos bancos privados para capital de giro está estagnado. Ou seja, você não está assistindo, ele caiu muito e está estagnado. Você não está assistindo uma expansão da atividade corrente das empresas. É isso que é excesso de capacidade. Para funcionar do jeito, no nível que as empresas estão, de ociosidade, não precisa de mais capital de giro. Então, quando as empresas começarem a sentir que tem para quem vender, elas utilizam mais da capacidade, aí o setor privado, os bancos privados vão emprestar para capital de giro. Agora, isto virá empréstimo para longo prazo, eu acho que estamos longe. Você não tem mais a capacidade que tinha no BNDES, de um lado, e de outro lado, a incerteza sobre aumentar a capacidade de produção, eu acho que ainda permanece por, vamos dizer, um ano. Eu acho que, antes de um ano, eu acho que não acontece nada muito relevante. José Francisco, se a economia está resistindo bem à crise política, às denúncias contra o presidente, você acredita que a economia continuará neste ritmo com as eleições de 2018? Olha, eu acho que esse otimismo atual, ele tem uma dose de torcida, né? Ou seja, é uma coisa assim de um certo cansaço e de uma certa... É mais do que expectativa, é quase uma esperança de que, por exemplo, reforma da Previdência, que é um tema muito delicado, mas é muito importante para definir minimamente para onde vai a dívida em relação ao PIB, para onde vão as finanças públicas. Existe a expectativa de que esse tema vai se resolver de qualquer maneira, porque eu acho que ingenuamente o argumento é que ele é necessário, ele é inevitável, então ele vai acontecer. Eu acho que aí tem um pouco de torcida mesmo, né? Porque se é inevitável, a maneira pela qual ele vai acontecer pode ser mais saudável, vamos dizer, ou muito pouco saudável, né? Talvez até doente. Então, eu acho que a gente tem um risco pela frente muito grande. Não que eu atribua esse ou aquele peso para esse tema. É irrelevante o que eu acho. O relevante é que o mercado tem atribuído. E é essa opinião do mercado que vai pesar.
Então, assim como hoje existe uma certa complacência em relação a esse tema, eu acho que essa complacência vai empurrando a gravidade do tema para o pós-eleição. E o que coloca essa eleição como a eleição das nossas vidas, vamos dizer, porque a situação é ineditamente ruim e grave. E aí a expectativa em relação à eleição, que é o crucial. É muito difícil fazer cenário em relação a isso. Geralmente você tende a polarizar os cenários. Eu acho que nós vamos ter uma saída aí um pouco pelo nem tão para cá, nem tão para lá, é para onde eu acho que a política vai, mas com um nível de frustração muito grande, que eu acho que vai acontecer. Quer dizer, tem toda uma expectativa de que vários problemas do Brasil ligados à política, corrupção, etc., essas coisas estão por serem extintas. Eu tenho sérias dúvidas. Eu acho que as cicatrizes entre o executivo, o legislativo e o judiciário, elas vão demorar para fechar e principalmente eu não consigo imaginar por que desta vez uma eleição vai encerrar a crise política, né? A gente já teve a eleição mais recente, ela já se deu num ambiente de, pelo menos, de fermentação da crise política. A eleição, na verdade, ela acelerou e aprofundou a crise política, de modo que a gente está... Enfim, olha, desde 2013, lembra daquelas manifestações, daquela insatisfação? Nós já estamos há 4 anos patinando, abrindo espaço para essas crises, e eu realmente não sei por que na próxima eleição nós vamos conseguir resolver isso. Eu fico muito cauteloso em relação a esse otimismo. José Francisco, muito obrigada por mais essa participação aqui com a gente na Educascope TV. Obrigado, é sempre um prazer receber vocês. Prazer é nosso. Luciene Miranda para a Educascope TV.